Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pelo novo dia. Hoje, 19 de abril de 2025, a nossa meditação irá pelo livro de Esther, capítulo 6. E o versículo de trabalho também será o versículo 6. E nele nós encontramos somente a primeira parte dele. E entrando Amã, o rei lhe diz: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Após aquele momento especial na vida do Amã, conforme nós vimos no devocional de ontem, em que ele foi convidado pela rainha Esther e pelo rei Assuero. Na verdade, o rei Assuero manda lhe chamar, porque a rainha Esther quer a sua presença. E ele tem aquele momento de festejar, comes e bebes, e volta honrado para sua casa. Mas não permite que a alegria transborde, porque deixa com que o ódio pelo Mardoqueu, ao sair do palácio, encontrar Mardoqueu, e vê que Mardoqueu se mantém firme no propósito de não se inclinar a ele, conforme os próprios amigos de Mardoqueu, os outros oficiais, já haviam observado que tinha chamado bastante a atenção de Mardoqueu. E Mardoqueu respondia que era judeu, e os amigos resolveram verificar se ele se mantinha daquela forma, já com Amã tomado conhecimento. Então o resultado de tudo isso foi que Amã manteve-se a partir daí o seu coração em fúria. E o passo seguinte, é o que nós vamos ver, que é o que está trazendo aqui no capítulo 6, é que o agir de Deus começa a trabalhar também dentro do rei. Por que começa a trabalhar dentro do rei? Porque o rei, ao dormir naquela noite, ou estar na sua casa naquela noite, nós vemos que no primeiro versículo do capítulo 6 diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das Memórias das Crônicas e se leram diante do rei. E por que é importante esse livro das Memórias das Crônicas? Porque nesse livro há o registro daquilo que foi feito a Mardoqueu. E o que Mardoqueu tinha feito? Mardoqueu tinha sido responsável por cessar uma ação de rebelião que ia de encontro à vida do rei. E o presente que Mardoqueu recebeu do rei, a honra que ele havia recebido, foi o registro do seu nome no livro das Crônicas, que no primeiro momento aparentou não ser nada, mas nesse momento passa a valer bastante, porque é justamente nesse livro das Crônicas, conforme está registrado lá no capítulo 2, versículo 23, é nesse livro das Crônicas que o rei tem a oportunidade, tanto para ele quanto para as futuras gerações, de encontrar esse registro e de ter a oportunidade de repente fazer as reparações devidas. Nesse momento que o rei não dorme, lê o livro das Crônicas, ele depara então com a história de Mardoqueu. Às vezes a pessoa vai te honrar, ele vai te agradecer, vai te dar um tapinha nas costas, e na semana seguinte ele vai esquecer. E não tem um registro disso, porque as nossas mentes, elas, de alguma forma, nós não temos o controle sobre as lembranças que ela deve guardar. Claro que a neurociência, ela tem lá suas explicações de como a mente trabalha e o porquê ela seleciona fato A ou fato B para ficar registrado por mais tempos. Mas há lembranças que, de alguma forma, ela fica dentro daquilo que nós chamaremos de memória RAM, que é aquela memória que rapidamente, e outras que dentro de uma memória mais de longo prazo. Então esse é o contexto. E dentro desse processo, o rei Assuero, ele observa, ele tem a consciência, porque os próprios seus jovens, os próprios que cuidam dos livros, que acompanham a história do seu reino, ao serem questionados qual a honra, qual o galardão, como foi gratificado aquele homem, ou seja, como Mardoqueu havia recebido, o que ele havia recebido em troca como reconhecimento pelos seus feitos, os garotos, os meninos, os jovens da casa, os servos do rei, lhe dizem: coisa nenhuma se lhe fez. E aí, nesse exato momento, quem aparece no pátio? Aparece Amã. E o rei, ao se dirigir para Amã, que havia se feito presente ali diante do rei, porque o objetivo dele era que levar agora os propósitos, levar o plano dele de enforcamento de Mardoqueu lá no pátio. E aqui, aparentemente, iria até de encontro ao propósito inicialmente estabelecido no decreto, porque o decreto falava que os judeus deveriam ser mortos todos no mesmo dia, lá no dia 13 do 10º mês. Mas Amã, ele estava ansioso, ele estava inquieto ou irrequieto. Ele queria que as coisas acontecessem, ele já não suportava mais aquele ato de Mardoqueu contra a sua autoridade, contra a sua pessoa, contra quem ele era. Afinal de contas, ele era o segundo homem
do rei. Quando eu digo o segundo homem, que na verdade ele era o primeiro homem depois do rei. E aquilo não poderia ficar acontecendo com frequência, porque a própria autoridade de Amã, diante dos outros servos, que a Bíblia não relata, vamos dizer assim, essa negativa dos demais, simplesmente Mardoqueu, nem mesmo dos outros judeus, aqui a Bíblia está trazendo isso, esse mesmo sentimento trazido, essa representatividade, essa, vamos dizer assim, esse confronto, que seria essa defesa da própria posição de Deus em relação aos malequitas, aqui só traz que o judeu Mardoqueu assim o fazia. E o rei, ao falar com Amã, ele traz essa pergunta que nós fizemos, né? O que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E Amã no seu coração se enche de vaidade. Se enche de vaidade, porque dentro de si, silenciosamente, nesse mesmo versículo, que a parte B, nesse mesmo versículo, que é o versículo 6, diz assim: então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para se lhe fazer honra mais do que a mim? Agora, Amã tem a certeza que ele é alguém querido e amado pelo seu rei. E dentro desse espírito de vaidade, dentro desse espírito de grandeza, Amã lhe responde. O primeiro ponto que Amã responde está no versículo 8, que ele diz assim: traga a veste real do que o rei costuma vestir. É o primeiro aspecto que ele diz. O segundo aspecto, ele diz assim: monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E o terceiro ponto, ele diz: ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Amã se vê como um rei. Amã quer as vestes reais. Amã quer a posição de rei. Amã, quanta vaidade! E Amã, ele continua dizendo ao rei: além de tudo isso, meu rei, o senhor deve fazer, conforme está agora no versículo 9, nós estávamos vendo no versículo 8, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei. Muito provavelmente um príncipe com grande importância depois dele. Dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se-lhe diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Imagine, irmãos, você numa situação dessa, com vestes reais, montado no cavalo real, com uma coroa real na cabeça, sendo conduzido por uma posição de um príncipe real, que vai conduzindo o seu cavalo, e sendo anunciado para todo o povo, diante de toda a multidão, diante de todos os que servem o reino, que assim se fará ao homem cujo rei se agrada. Amã certamente transborda em alegria, transborda no ímpeto de desejo de um furor, agora um furor transbordante, que consegue naquele momento superar ou fazer ele esquecer até o ódio naqueles curtos segundos que ele tem por Mardoqueu. Ele deve se ver nas nuvens. Mas, tão logo, ele se enche desse afã de alegria, de vaidade, desse sentimento de transbordamento, o rei Assuero diz no versículo 10, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como dissestes, e fazes assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe de cair de tudo quanto dissestes. Ah, meu irmão, sabe o que acontece com tudo isso? Toda aquela honra, todo aquele momento, toda aquela glória, todo aquele momento de beleza, acontece sendo Mardoqueu a pessoa que está sendo honrada, e um dos maiores príncipes é justamente Amã, conduzindo o seu cavalo e anunciando para o povo que toda aquela honra e glória se fazia Mardoqueu, porque Mardoqueu agradava ao rei. Você tem alguma dúvida que isso aqui é um agir de Deus? Que Deus está ali, por baixo de tudo, corroborando, fazendo para que cada ação vá se costurando, vá se alinhando, para que as coisas, para aqueles que temem o Senhor, sejam honrados. E ao voltar para casa, o cenário muda. Porque ao reencontrar com a sua mulher Zeres e seus amigos, Amã, agora, angustiado, coberta a cabeça, representando sinal de vergonha, sinal de frustração, sinal de estar deprimido, sinal que se sente desamparado. Ao chegar à sua casa, e no meio de seus amigos, que deveria ser, nesse momento, um ponto
de refúgio, um ponto de renovar as suas forças, um ponto de, vamos dizer assim, de segurança para ele, as coisas completamente mudam. Porque o versículo 13 nos diz: e contando Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido, então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu diante de ti, de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Lembra-te, o cenário muda. Essas mesmas pessoas, ao saber que Mardoqueu era judeu, eles haviam aconselhado para que Amã fizesse uma forca de 20 metros. Eles vislumbraram, eles colocaram no coração de Amã que ele iria transbordar na sua vitória. Mas aqui agora, os próprios amigos, ao perceberem que o cenário havia mudado, em momento nenhum traz qualquer esperança a Amã. Em momento nenhum. E aí? Durante ainda a sua conversa, chega novamente os eunucos do rei, o grande momento, e levaram Amã ao banquete que esta preparara, conforme ela havia pedido ao rei, pela sua segunda noite. E aí eu fico pensando, meu irmão, para você e para mim, a que tipo de banquetes nós estamos sendo convidados? Como estamos caminhando, o que preparamos para nos sentar às mesas dos reis, das autoridades, daqueles que por alguma forma podem interferir nas nossas vidas, quando as nossas vidas estão diante da autoridade deles e não da submissão ao nosso Deus. Amã agora vai enfrentar um novo cenário. Enquanto Mardoqueu, que vivia em submissão, que estava em lamento, que estava em angústia, tanto ele quanto o seu povo, talvez, a partir desse momento, comece a brotar o sinal da esperança, o sinal do socorro de Deus. Graça e paz, meu irmão amado, fica em paz com tua família e que Deus possa nos cuidar.